Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, mais um programa Opinião. Hoje, primeiro dia de dezembro de 2022. Satisfação em poder estar com você mais uma vez, ao vivo e em cores aqui no estúdio da sua TV Pantanal para mais um programa Opinião. Vamos hoje estar conversando aqui, nós já está a postos aqui, a Michele Alencar, minha colega das pautas, não é? Agora era vereadora por Cuiabá, pelo União Brasil. Vamos estar conversando com a vereadora Michele sobre vários assuntos. Rapaz, a Câmara está borbulhando de assuntos. Aí teve audiência ontem, audiência pública, teve uma reunião muito importante, onde se tratou aí das questões do lixo. Vamos falar sobre essas questões aí, não é? E você tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? Esteja bem à vontade para interagir com a gente pelo 9932-2529, está na tela para você. Manda sua pergunta aí, a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio, porque ninguém é de ferro também, né? Aqui a Michele vai estar respondendo ao longo do programa de hoje. Certo? Estou certo? Eu estou com a razão, Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. As duas coisas, você sempre está com a razão. Meu amigo telespectador, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a maior razão do nosso programa. Verdade, é você que acompanha o programa Opinião pela internet também, pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Satisfação em ter você aqui na nossa companhia, como também é uma satisfação ter mais uma vez aqui ao meu lado esquerdo, não que ela seja de esquerda, a caríssima Michele Alencar, vereadora sorridente como sempre, me simpatia. Obrigado por ter aceito nosso convite mais uma vez, né? Para a gente prosear um pouco sobre o Parlamento Municipal. Bom tê-la aqui. Muito obrigada, né, Paulo, professor Lorenberg, é sempre muito bom estar aqui. Eu fico muito agradecida pelo convite, é um espaço que realmente a gente se sente muito feliz de estar aqui, porque tem a liberdade de trazer as informações, de atualizar todos os serviços da Câmara, do mandato e, obviamente, fazer essa interação com todos os telespectadores, né? A gente está tendo aí bastante movimento na Câmara, muitas ações acontecendo, movimentos acontecendo, projetos polêmicos, as ações do mandato, então tem muita pauta para a gente tratar aqui. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal e produtivo acima de tudo, né? Tomara. Olha só, ontem também conhecido como quarta-feira, teve um evento importante lá na Câmara, que foi uma sessão que se discutiu a questão do lixo, da taxa na coleta de lixo. O que se tirou de encaminhamento dessas? Que eu acho que não devia nem, na minha opinião, como cuiabano, cidadão cuiabano, não devia nem estar falando de taxa especialmente se for para aumentar. Mas como é que foi essa reunião de ontem, essa sessão, e que encaminhamento se tirou desse evento? Nós fizemos na terça, foi na terça a audiência pública. A audiência pública que nós tratamos ali na casa, ela foi para tratar dos dois projetos mais polêmicos do momento. Então, nós inicialmente tínhamos feito um requerimento para falar da cobrança da taxa da coleta de lixo e depois um outro requerimento para falar do aumento do IPTU, que está gerando muita dúvida e até um certo alvoroço na população por conta desse medo do quanto isso vai impactar na conta do IPTU. Então, nós fizemos essa audiência pública exatamente para debater esses dois projetos, que são projetos de impacto econômico no bolso de todo cidadão que, nesse momento, está vivendo essa incerteza de como vai ficar a economia do Brasil, dos estados. Estávamos aí nessa esperança de sair da pandemia, de repente, sinais de que essa pandemia pode voltar, está voltando, enfim. Então, a gente pensou, nada mais justo do que aquilo que impacta o contribuinte ser tratado nessa casa com responsabilidade e com a participação do povo, porque a audiência é exatamente para isso, para que a população venha, participe. E aí a gente tratou desses dois projetos, porque o objetivo era tentar falar de uma forma mais técnica dos critérios desses aumentos. Porque, por exemplo, o aumento do IPTU, que na verdade a gente resumidamente fala o aumento do IPTU para que as pessoas consigam entender, porque na verdade é a atualização da planta genérica.
né, que está desatualizada há 11 anos e que o prefeito Emanuel Pinheiro decidiu atualizar esses 11 anos agora, neste momento, e essa atualização vai impactar no IPTU que a população vai pagar ano que vem. Então, quando você fala atualização da planta genérica e tal, às vezes a população não entende. Então, a gente está tratando isso como aumento do IPTU, porque essa atualização vai impactar no valor, é automático. E por que está gerando tanta polêmica, tanto alvoroço? Porque, em alguns casos, esse aumento vai chegar a 700%, 500%, 800%, e isso gera um certo desespero, né, em quem, na maioria das vezes, lembrando que a gente tem aí quase 60% de inadimplência de IPTU, e quem não está conseguindo pagar o valor atual, você imagina pagar um valor 600, 700, 500% a mais, né? Então, a gente tratou desses dois projetos. Agora, o encaminhamento disso tudo, que é o mais importante. Não tivemos avanço porque a prefeitura não enviou ninguém para discutir assuntos como esse. E nós, os próprios vereadores, estávamos com várias dúvidas e questionamentos com relação a esse projeto, porque do jeito que o projeto chegou para nós, e aqui, sinceramente, Paulo e professor Lorenberg, assim, daria um programa só da gente falar desse assunto, porque só o projeto da atualização da planta genérica, 200 folhas, 200 páginas, porque ele trata de cada região e quanto cada região vai ser impactada. Qual que é o aumento disso? Então, a gente tem aí, eu trouxe até alguns exemplos aqui, né, de contas que nós fizemos, de algumas regiões, por exemplo, o Alphaville, que hoje é R$ 220 o metro quadrado, se o projeto for aprovado, vai para 900. Doutor Fábio 1 e 2, hoje eles pagam R$ 15 o metro quadrado. Se for aprovado, vai chegar até R$ 75, de 15 para 75. O Pedregal, por exemplo, que é uma região que eu conheço muito bem, faço um projeto com as crianças lá, o Família na Praça, 35 a 50 reais, de acordo com a região ali do bairro, é hoje o metro quadrado. Pode chegar a 200 reais. Você imagina uma pessoa que estava pagando em torno de 40 reais, começar a pagar 200 reais o metro quadrado. Aí a gente tem, por exemplo, o Pedra 90, 100 reais, a avenida principal ali, sabe aquela avenida principal que tem um monte de comércio e tal? Hoje eles pagam 100 reais o metro quadrado, isso pode chegar a 500 reais. Então, assim, são valores que, quando você olha, como que uma pessoa, Parque das Nações, R$ 30 reais hoje, o metro quadrado, vai chegar a 200 reais. Como que essa conta foi feita? Por que esse valor? Por que esse aumento? Quais foram os critérios adotados? E aí a gente não tem essa resposta. E a audiência pública era para a gente compreender tudo isso e se existe a possibilidade dessa atualização ser feita de forma gradativa, para não gerar tanto impacto. Ninguém apareceu para discutir isso, para trazer esclarecimentos, para fazer, de repente, um compromisso com a população. Taxa da cobrança do lixo. Não temos valor. Como que a gente vai aprovar um projeto que você não tem previsão de quanto isso vai custar? É um cheque em branco. É um cheque em branco. E aí isso pode ser feito por decreto e tal. E eles usam como se fosse a obrigação por conta da lei federal do Marco do Saneamento Legal. O Marco do Saneamento Legal não diz respeito apenas a uma cobrança da taxa de lixo, diz respeito à resolução de todo o saneamento, esgoto, resíduos sólidos. E aqui no projeto, do jeito que ele chegou para nós, não prevê nada, não prevê de que forma essa taxa ela vai reverter para benefício, para que o Marco do Saneamento Legal seja concluído aqui em Cuiabá. Então, foram projetos que chegaram totalmente incompletos, superficiais, mas de um impacto econômico muito grande na vida da população. É uma pena o não comparecimento aí dos representantes da prefeitura numa situação como essa, tão importante, que é uma audiência pública, não é? E para discutir assuntos que são, nossa, esses aí são do dia a dia, dizem respeito diretamente a todas as pessoas, todos os cuiabanos. E veja bem, subir lá no Dr. Fábio mais de 4 vezes o valor Agora, é necessário, antes de passar para o Lorenberg aqui, é necessário atualizar essa planta genérica, não é? O que ocorre é que, ao atualizar, automaticamente vem aí o reajuste. Agora, tem que se entender por que se chegaram a esses valores aí, não é?
Da onde se tirou esses números aí? Vamos atualizar, mas vai ter que aumentar 4 vezes mais o pessoal lá do Dr. Fábio, 4 vezes o pessoal lá da avenida principal do PA 90. Não se tem essa explicação porque simplesmente os representantes da gloriosa prefeitura não compareceram. Aliás, eu até tenho falado vez ou outra com o prefeito pelo WhatsApp, convidando-o para vir aqui, né? Fica enrolando, né, prefeito? Vamos esperar o senhor aqui para explicar essas coisas aqui que a gente precisa. Não é para vir aqui falar comigo nem com o Lorenberg, é para falar com o nosso telespectador, que por acaso, grande parte deles, dos telespectadores, grande parte é daqui da nossa Cuiabá. Professor Lorenberg. Vereador, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui. Nós ganhamos e ganhamos muito com a presença da senhora. O amigo telespectador ganha e muito com a sua presença. O até senhor porque sempre tão querido e gentil, né? Ele é maravilhoso. Gente, ele é demais. Não. Eu tenho aqui, vereadora, 4 assuntos, de uma forma geral, que eu gostaria muito de ouvi-la. Até porque eu estou diante de uma profissional, e eu estou falando fora da vereança, uma profissional na área do jornalismo, fantástica, e agora tendo um desempenho muito bom na Câmara de Cuiabana. Por isso que eu vou explorar um pouco mais, explorar sempre no bom sentido, vereadora, sempre no bom sentido. E o primeiro tema é exatamente para aprofundar um dos 2 temas que a senhora tratou agora, que é a questão do IPTU e a questão do lixo. Em especial agora, no primeiro momento, a questão do lixo. Eu gostaria muito de aprofundar um pouco mais o que a senhora acabou de nos falar. Mas para aprofundar um pouco mais e para provocá-la um pouco mais, eu gostaria de trazer uma fala do presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, o Neurilan Fraga, hoje na Gazeta Digital, entre aspas, com todo respeito à Câmara de Vereadores de Cuiabá. Aos vereadores que pensam assim, eles estão equivocados. Os gestores municipais têm que fazer a cobrança da taxa da coleta, transporte e armazenamento do lixo. Isso está na lei federal, que chama Lei do Marco Regulatório. Se o gestor não cobrar a taxa de coleta do lixo, ele incorre numa irregularidade gravíssima perante o Tribunal de Contas. Por quê? É renúncia fiscal. Se não cobrar, é renúncia fiscal. E aí ele vai ser punido pelo Tribunal de Contas. Discutir o valor da taxa é outro problema. Mas a lei federal obriga o gestor a cobrar. Caso contrário, incorre irregularidade administrativa e penaliza o gestor. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvi-la, de ouvir um comentário da senhora a respeito disso, acrescentando a fala anterior que a senhora fez. Ótimo. Ou seja, ele disse que é dever fazer a cobrança. Porque a lei federal obriga o gestor a cobrar. Isso, vamos lá então. Como eu havia dito, a justificativa para esse projeto chegar à Câmara é exatamente a lei federal do marco do saneamento legal, né? O marco legal do saneamento, enfim. Agora, o que a gente precisa entender, então, primeiro, já que essa é a justificativa, o que diz a lei federal? A lei federal prevê, e ela foi criada para tentar resolver os principais problemas do Brasil em todos os municípios, ou seja, todos os municípios realmente precisam cumprir, eles têm um prazo para isso, que é a universalização do acesso à água, esgoto tratado e os resíduos sólidos. Como isso vai ser, né, gerido dentro dos municípios. A gente tem um problema de água, esgoto, saneamento, resíduo sólido, e aí foi criada essa lei com vários pontos já fazendo esse planejamento de como isso precisa ser feito nos municípios para resolver o problema. Então, é uma lei que trouxe assim, como se fosse uma cartilha para os municípios. Gente, a partir de agora, o Brasil vai ter que seguir essa cartilha, porque se a gente não fizer isso, a gente não vai resolver o problema. As cidades vão continuar esgoto a céu aberto, sem água tratada, com lixão, enfim. E aí vem essa lei. Essa lei, por exemplo, prevê que tem a limpeza urbana com destinação correta do lixo.
Primeiro ponto, nós somos a única capital do Brasil que temos um lixão. Segundo ponto, a drenagem apropriada das águas das chuvas. A gente tem obras de drenagem. Eu, inclusive, recentemente mostrei até uma obra que está ali, vai fazer um ano, eu acho, que aquela obra, bem no centro de Cuiabá, no Jardim Cuiabá, ali bem pertinho do Shopping Estação, atrás de um Hotel Ibis, bem no meio, sabe, onde é o entroncamento de 4 ruas, tudo estourado. E ali, porque não foi feita a drenagem correta da água fluvial, estourou todo o cano, as casas estão alagando, moradores já estão tendo seus terrenos totalmente desvalorizados, porque já levou, a enchente já levou móveis, as casas, a estrutura, enfim. Então, a gente já tem 2 pontos que não foram resolvidos aqui, que é drenagem apropriada das águas da chuva, o lixo. Aí a gente tem que aumentar o acesso da coleta de esgoto até o final. E aí eles vão dando o prazo, né? E elevar a água tratada à disposição, que também tem um prazo. E aí a gente tem, então, a destinação, o senhor até leu, eu não quis repetir, a destinação correta desse lixo. A gente não tem previsto nenhum desses pontos, e aqui a lei é um pouco maior para não me alongar, a gente não tem previsto nessa lei da cobrança da taxa de lixo nenhum desses pontos de planejamento de que essa taxa ela esteja inserida dentro desse planejamento. Então, chegou para nós um projeto de cobrança, dizendo que a gente vai ter que cobrar porque existe uma lei federal que nos diz que a gente tem que cobrar. Mas a lei federal não diz que você tem que cobrar. A lei federal diz que você tem que resolver um problema com planejamento. Então, não tem, por exemplo, dizendo, a gente vai cobrar isso porque a partir de agora esse lixo vai ser tratado dessa maneira, ele vai ser assim, vai ser destinado assado, e esse investimento que você está fazendo, ele vai reverter para isso. Então, chegou um projeto para nós extremamente vazio de informação, de planejamento, destinação correta para que a lei fosse cumprida. E exatamente por isso a gente trouxe à audiência pública esse assunto para entender, vocês vão cobrar essa taxa, mas vocês vão fazer o quê? Quanto vai ser essa taxa? Como ela vai ser descontada? Vai ser na conta da água também? Porque a lei prevê, o projeto de lei que chegou, que o município terá a oportunidade de dizer qual é o valor que vai ser cobrado por meio de decreto. Então, o executivo que vai decidir, ele lança um decreto aí, esse decreto pode ser cada ano um outro decreto, revogando o decreto anterior, e aí a gente não tem um parâmetro de que essa é uma taxa X, vai ser cobrada valor X, descontado no boleto da água que seja, ou se vai ser separado, e ele vai ser destinado para a gente resolver o problema em tanto tempo. Então, ficou totalmente descabida uma lei que se justifica tentando cumprir a lei federal, mas que não planeja em nada como ela será cumprida se for cobrada. Olha só, para encerrar esse assunto, pelo menos nesse bloco, já que não houve a presença nessa audiência pública de agentes e representantes da prefeitura, eu fico tentando imaginar o encaminhamento que essa a audiência pública tenha tido, não é, na noite de terça-feira. E eu até falei quarta, mas eu falei equivocadamente, porque consta aqui quarta-feira. Mas que encaminhamento proativo, porque a audiência tem que ter tido algum tipo de encaminhamento, tirar proveito disso aí. Mas se a parte mais importante ali para a deliberação não esteve lá, qual foi o pulo do gato? Qual foi o grande proveito dessa audiência aí? Não, o proveito é que a gente ouviu a população, a gente explicou o que diz a lei, porque às vezes a população ela se informa daquilo que ela vê na mídia ou de burburinhos. A gente trouxe o que prevê a lei, ouvimos qual é a opinião da população, afinal nós, vereadores, votamos de acordo com aquilo que é interesse do povo, que a gente está ali para representar a população. E o objetivo era realmente trazer informação, até para todos esses pontos que eu acabei de dizer aqui, como eles seriam cumpridos, qual que é o compromisso com essas estratégias, né, já de planejamento, e aí não foi. Então, qual que foi o encaminhamento? O encaminhamento é que a gente não vai votar este projeto se eles permanecerem assim. Ok. Pois é, mas faltou ali a presença da prefeitura ali Cobramos muito isso. Faltou e seria tão importante. Imagina assim, lá estavam os representantes populares, né? As pessoas, né? A comunidade, mais os vereadores. E aí mais a prefeitura, seja o secretário ou quem quer que seja,
seria muito mais proveitoso e a gente teria um caminhamento sobre essas questões todas. O Opinião vai dar um tempo só para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente retoma, já, viu, com a Michele Alencar, vereadora por Cuiabá. Um instante só. Pois é, estamos de volta com o seu programa Opinião nesta quinta-feira. Rapaz, 1º de dezembro de 2022, mês de festas, mês de Natal, mês de muito nascimento do Deus divino, Deus menino. E tem um recado muito importante a propósito para você nesse instante. Chegou a campanha mais esperada do ano. É o Natal Premiado CDL de 25 de novembro a 8 de janeiro. A cada R$50 gastos nas empresas participantes, você ganha um cupom. Pagando nas maquininhas do Sicredi, suas chances triplicam. Para concorrer, você precisa cadastrar as suas notas e comprovantes de pagamentos do cartão de crédito ou débito no site natalpremiadomt.com.br. Serão sorteados 30 vales compras de R$1.000 cada, 4 motos Honda Bis, 2 caminhões de prêmios e 2 carros Toyota Yaris. O cadastro não tem segredo. É só acessar o site natalpremiado.com.br, fazer o seu cadastro e começar a inserir as notas de compras e os comprovantes de pagamento do cartão. É muito prático. É como se estivesse enviando uma foto pelo WhatsApp. Mas é importante dizer que as imagens das notas precisam estar nítidas e constarem, no mínimo, os dados da empresa onde você comprou e o valor total da compra. Ah, e elas são acumulativas. Campanha Natal Premiado CDL, patrocínio Sicredi, apoio Governo de Mato Grosso. E vamos aos destaques do Gazeta Digital. www.gazetadigital.com.br nesse instante. Olha só, rapaz, o senador Wellington Fagundes, do PL, ele cogita disputar a presidência do Senado Federal contra a chapa do senador Rodrigo Pacheco, do PSD, lá de Rondônia, que busca a reeleição. Nesta quinta, dia 1º, o parlamentar se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro do PL, o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, e também os senadores Eduardo Gomes, lá do Sergipe, o Carlos Portinho, do Rio, e também Flávio Bolsonaro, também lá do Rio de Janeiro, para tratar do assunto. O Wellington Fagundes alega que, aspas, qualquer um dos senadores pode ser escolhido. Para tanto, os nobres parlamentares deverão driblar o favoritismo que gira em torno aí do nome do ex-ministro do Desenvolvimento Regional de Bolsonaro, que ficou de 2020 a 2022, o senador Rogério Marinho. Então, o MT Hemocentro, o único banco de sangue público de Mato Grosso, realizará coletas de sangue em 3 sábados do mês de dezembro. A unidade especializada estará de portas abertas para doações nos dias 3, 10 e 17 de dezembro, das 7h30 da manhã ao meio-dia. A ação tem o objetivo de repor o estoque de sangue, que está crítico, e também dar oportunidade a quem não consegue doar durante os dias de semana. Aspas, o período de férias é historicamente crítico para o banco de sangue e, mais do que nunca, precisamos da solidariedade dos voluntários. Dezembro inspira essa solidariedade e estamos nos mobilizando novamente aos sábados, fecha aspas, explicou a diretora do MT Hemocentro, a Giancarla Zanella. Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Importante essa questão da doação de sangue, porque realmente a procura aumenta, a demanda também. Então você tem que buscar aí. Você pode, inclusive, fazer esse ato de, praticar esse ato de vida, não é? Que é doar sangue. Professor Lorenberg Alves, a nossa caríssima corintiana? Corintiano. Flamenguista? Que nem eu, flamenguista que nem eu.
A Michele Alencar está aqui conosco. Queria que você abrisse o bloco de perguntas aqui para a nossa... Vereador, eu não gostaria e nem sou e nem pretendo ser impertinente. Ai, professor, já Você veio lembra que deixar eu com você medo lembra da que pergunta, professor. Não, não é isso, Você vereador. lembra que ela acabou de te elogiar ali, que você... Não. Ela já te elogiou, aqui, ela né? já te elogiou já sabendo que você ia vir com a paulada agora. Não é, vereador. É que para o nosso amigo telespectador entender um pouco mais. Por exemplo, na sessão ordinária, e eu li a ata, como eu sempre faço, na sessão ordinária do dia 17 de novembro, a senhora, o vereador Dilemário e a vereadora Maísa Leão apresentaram um requerimento que solicitava a audiência pública, que já realizou, como a senhora muito bem falou, para debater o projeto da lei complementar que autoriza a cobrança do lixo. E aí, para ajudar o nosso amigo telespectador, na ata da sessão, e não tinha propósito, no próprio pedido que eu cheguei a ler, de uma obrigatoriedade de um representante do Executivo nesta audiência. Aliás, nenhuma audiência pública feita pelo Legislativo obriga o Executivo ou um representante. Nós já vimos sempre isso na Assembleia Legislativa, faz uma audiência pública e o Executivo não manda representante algum. Fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo. Então, é porque a audiência pública foi promovida pela Câmara de Vereadores e, mais especificamente, pelas pessoas, pelos vereadores que pediram audiência pública. E aí, eu estou provocando a senhora nesse bom sentido, vereadora, até para que o nosso amigo telespectador possa entender melhor como que é esse requerimento de uma solicitação por parte da Câmara de uma audiência pública. O convite foi feito ao Executivo, o Executivo declinou, como que foi? Sim. Na verdade, assim, então, para as pessoas entenderem, toda audiência pública ou sessão solene, ela passa por votação dentro da Câmara. Ela só é feita depois dessa votação. Nós fizemos um requerimento de audiência pública, assinado por mim, Maísa Dilemário, que é com relação à cobrança da taxa do lixo. E aí a gente assinou em conjunto, aprovamos. Aí o vereador Dilemário fez um outro requerimento com relação ao aumento do IPTU, votou na outra sessão, e aí a gente acabou falando assim, ao invés de fazer 2 sessões, onde a população vai ter que vir, são 2 projetos polêmicos, vamos fazer uma só. Fechou, vamos fazer uma só, decidimos, convidamos todos os vereadores. Como isso é feito, e aí eu particularmente, mesmo sendo uma sessão que já foi requerida por 3 vereadores, eu tomei para mim essa responsabilidade, porque eu sempre tenho muito critério com relação a isso. O que a gente faz? Ofícios de convite e encaminhamos para todos aqueles que nós gostaríamos que estivesse presente. E aí cada um vai de acordo com o interesse do debate. Então, eu fiz ofício e entreguei para todos os gabinetes dos 25 vereadores. E aí fiz um ofício falando da importância do Executivo estar presente e convidando-os para estar ali debatendo essas 2 pautas que são bem polêmicas e que precisavam da explicação do Executivo. Encaminhei para todas as secretarias, protocoladas nas secretarias. Assim foi feito, e aí, além desse ofício físico que vai lá, que a gente protocola, a gente faz questão de mandar, né, no WhatsApp, encaminhei para o próprio secretário de governo, para o secretário da Limpurb, para o secretário de Fazenda, para o secretário de Finanças e tal, e aí a gente encaminha para o WhatsApp também, só para reforçar o convite. Só que, infelizmente, a gente não tem como no regimento interno ou na própria obrigatoriedade do papel legislativo, esse compromisso de que o Executivo realmente tenha que vir. Então, é um convite, daí fica a critério dele entender se aquilo é importante ou não para a população. Michele, eu vou fazer uma pergunta aqui. O Lorenberg, primeiro eu vou falar com o Lorenberg. A gente fala sempre ao longo desses últimos tempos aí, aqui na Opinião, pelo menos 2 anos e pouco do programa, e de forma crítica, né, a essa relação entre o prefeito da capital e o governador de Mato Grosso. A falta de não se darem, né? Falta de sintonia. E aí tem essa questão agora aí do asfaltamento dos bairros, não é, e tal, porque um quer asfaltar, mas o outro
não quer autorizar, quer o dinheiro, pelo que eu li pelo menos, o prefeito quer o dinheiro, acho que 50 milhões, para... Precisa disso. Por que não? Você quer fazer, vai lá e faz. E, se tem capacidade para fazer, capacidade técnica para fazer, por que não faz, né? Não, você não acha que um negócio desse está meio... Está na hora de... Passando a hora de criar jeito, alguém pegar na orelha e falar, ó, espera aí, gente, tem no meio do caminho uma pedra, que na verdade não é uma pedra, é o povo, né? Quem elegeu. Você não acha que... Vou pegar a sua opinião aqui sobre isso, aqui mais uma vez. Você está coberto de razão. E aí, mais para provocar a vereadora, está coberto de razão. Porque, veja, as questões municipais, o prefeito por si só, o governo municipal por si só, não é capaz de resolver uma série de questões. Ele precisa de ajuda tanto do governo estadual quanto do governo federal. E durante essa gestão, as administrações, não há cor partidária e nem vínculo partidário. Não deveria existir isso. Deveria existir mais uma sintonia entre dois governantes, porque no meio do caminho que o Paulo falou, e ele está coberto de razão, está o munícipe. As pessoas não moram no estado, as pessoas moram no município. Os problemas estão no município. Mas, infelizmente, durante toda essa gestão, o que nós vimos foi um distanciamento do governo estadual e do governo municipal. O distanciamento do governo municipal e do governo estadual. Eles não fizeram, não colocaram sobre a mesa, nem o prefeito e nem o governador colocaram sobre a mesa os interesses, os anseios e os desejos do conjunto da população cuiabana. Vou dar só um exemplo, amigos. Quando o Mauro Mendes era prefeito da capital, se você abrir os jornais antigos, abrir o jornal A Gazeta e acessar a internet e ver os jornais Gazeta, você vai encontrar, em muitos momentos, eu vou dar um exemplo, em junho de 2014, no segundo ano do governo Mauro Mendes, a Prefeitura de Cuiabá, estava lá uma parceria entre o governador Pedro Táxi e o prefeito Mauro Mendes para trazer benefícios à avenida do CPA. Essa sintonia foi muito comum. Todo ano tinha o ajuntamento do governo estadual com o governo municipal. Agora você não viu um exemplo só. Isso é ruim. É ruim e pecam os dois. Não é só um, não. Os dois pecam. E o que é mais grave, não existe dentro do governo estadual e nem do governo municipal alguém com capacidade para fazer essa articulação. Mas eu acho que nesse ponto agora, eu acho que tinha que deixar Quer fazer, vai lá e faz. Não é todo município que ganha essa condição aí. Queremos asfaltar aí 11 bairros, ou tantos bairros aí. Vamos lá, esse negócio, mas tem que ter autorização. Autoriza, gente. A não ser que o cara vai fazer um rasgo no meio das ruas e não vai tapar depois, vai fazer algum desmando, algum problema. Mas se é para fazer um benefício, uma benfeitoria, por que não fazer? Eu não entendo isso, não. Eu falei com o Lorenberg, com o Emanuel hoje, queria que ele viesse aqui, com o Estopa também, mas ninguém vem, não foi também lá na audiência, não sei. Eu quero muito ouvir a opinião da caríssima Michele Alencar sobre esse assunto. Olha, esse é um assunto que eu estava esperando vocês tocarem nele, porque realmente, eu até falando com você, né, Lorenberg, com Paulo, eu falei, tem bastante assunto para a gente falar, porque são temas que estão envolvendo muito a população e os munícipes, os cidadãos, eles realmente estão revoltados, porque eu estive visitando esses bairros, eu estive na Sinfra conversando com o secretário Padeiro, eu estive em contato, inclusive, com o Estopa para compreender por que Cuiabá, que será a grande beneficiada, não quer fazer um acordo de autorizar o Estado a asfaltar esses bairros, porque nós temos bairros que estão há mais de 50 anos aguardando esse asfalto. Nós temos bairros que estão ali na poeira, gente doente. Eu fui visitar algumas casas que as pessoas, as moradoras me mostraram tanto de antialérgico que tem que tomar, porque a poeira é muito. Aí choveu, alaga as casas, tem o bairro Altos da Serra? Altos da Glória e Altos da Serra. Altos da Serra. É o Altos da Serra que eu visitei? Foi o Altos da Serra. Cara,
tem umas subidas tão íngreme que elas falaram assim, não vem Uber, não vem ônibus, não sobe carro quando está em época de chuva, porque é tanta lama que o carro não tem força. Porque é lama, buraco, água desce com muita força e na chuva a gente fica ilhado. Agora, tem a perspectiva, a esperança de que vai chegar o asfalto tão esperado e simplesmente o prefeito diz não. Então, assim, é uma injustiça. E aí eu fui visitando, fui ouvindo as pessoas que eu falei, se eu aqui na tribuna da Câmara falando, não tenho o poder de convencimento, que as pessoas possam, de alguma maneira, sensibilizar o prefeito a olhar para a realidade de quem realmente sofre. Não é a gente não está falando de algo aleatório, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando do básico da vida das pessoas, de crianças, de idosos, de gente de toda a idade, que realmente sofre com a situação que é essa infraestrutura precária. E aí fiz vários vídeos ouvindo a população, relembrei meus tempos de jornalista, ouvindo as pessoas e tal. E aí eu ouvi essa semana pela mídia que o prefeito disse que iria com alguns pontos aí, tem que ter um compromisso, não quero que a cidade fique como ficou na Copa, mas vou autorizar. Hoje fui falar com o secretário Padeiro, e aí, vai começar quando o secretário Emanuel autorizou? Ele falou assim, vi pela mídia, a equipe até ficou animada, tipo, graças a Deus, porque eles deram um ofício para a prefeitura dando um prazo. Se eles não respondessem durante esse prazo, se iriam autorizar ou não, eles iam encaminhar esse recurso para outros municípios. E aí, até agora, o prefeito Emanuel Pinheiro não contatou a Cinfra dizendo que vai assinar. Não mandou ofício nenhum, não assinou nada. Então, eles estão aguardando. Isso mostra o que para a população? Não tem interesse em resolver o teu problema. Isso, de fato, traz uma revolta. Quem perde? É a população mesmo, porque enquanto governador e prefeito não se entendem, a população vai perecendo. Agora, nesse momento, se não tem uma predisposição em colocar a vida das pessoas acima da minha briga política, a gente realmente não avança na cidade. Mas, vereadora, ainda sobre esse mesmo assunto, duas perguntas se fazem necessário e eu tenho a certeza que o amigo telespectador está fazendo. Porque há dois encaminhamentos. Se a obra for tocada pelo governo do Estado e não pela prefeitura, o governo do Estado tem que apresentar um projeto dessa obra. Sim. E esse projeto, apresentar o projeto para a prefeitura aprovar ou não. E aí vem a primeira pergunta. Se o governo vai tocar a obra, esse projeto já chegou na prefeitura? Se não chegou, o prefeito não pode dizer que vai aprovar algo que não está na mão dele. E nem passa na mão dele, passa na mão do secretário. E o segundo, se essa obra não for tocada pelo governo do Estado, o governo vai repassar o montante para que a prefeitura execute a obra? São duas coisas completamente diferentes, até para que ajude o meu amigo telespectador a entender melhor todo esse percurso. Vamos compreender, então, exatamente o que está acontecendo. O governo do Estado fez a licitação para asfaltar 11 bairros de Cuiabá, e eu vou falar quais são esses bairros, não é Altos da Serra, é Altos da Boa Vista. Então tem Altos da Boa Vista, Novo Tempo, Planalto, Jardim Aroeira, Parque Amperco, Campo Verde, Novo Horizonte, Novo Milênio, Tancredo Neves, Jardim Fortaleza e ainda tem o Osmar, uma parte do Osmar Cabral. E aí, o que acontece? O governo licitou, está com ordem de serviço, tem um montante de investimento de 56 milhões para fazer esse asfalto em Cuiabá, recurso reservado, e o governo do Estado se propôs a fazer essa obra. A prefeitura disse que não aceita que o governo do Estado faça essa obra. Só aceita a obra se houver um convênio, que é, governo do Estado, você me dá o dinheiro, eu pego esse dinheiro e eu, com esse dinheiro, toco a obra. E o governo do Estado disse, não vamos dar o dinheiro, porque nós já estamos com esse dinheiro aqui reservado, com licitação pronta, e vocês estão com certidões negativadas. Quando todo esse processo foi feito, a prefeitura estava com as certidões negativadas, o que impedia o convênio de ser feito. Então, temos esse momento. Primeiro, não tem como fazer convênio, o governo do Estado vai tocar a obra. Segundo momento, a prefeitura fala, não quero que o governo do Estado toque a obra, eu quero o dinheiro e não a obra.
Então, para a população entender, essa é a picuinha. O Emanuel quer o convênio porque ele quer o dinheiro e ele mesmo quer tocar a obra. E o governo do estado disse, não temos como fazer convênio com uma prefeitura com certidão negativada e se vocês quiserem, vocês deixam a gente tocar a obra. É isso que está acontecendo. Mas o projeto já chegou nas mãos da prefeitura? Pelo que o secretário da pasta me falou, da parte da Cinfra está tudo certo. Não, se chegou na prefeitura. Porque Não, não adianta, a o parte prefeito da não Cinfra pode é autorizar fazer algo que não está na mão dele. Então, a parte Tem que da tá na mão Cinfra dele é fazer o projeto e se não tivesse projeto, para fazer qualquer tipo de licitação, ordem de serviço dada, é preciso um projeto. Pois é. Agora, se eu fui na Cinfra e a Cinfra falou assim, nós fizemos licitação, está aqui a ordem de serviço para todos esses bairros, peguei a ordem de serviço. Para isso ser feito, existe o processo de licitação é um processo bem moroso, é chato, ele tem várias... E precisa de projeto. Mas não é isso que eu estou perguntando. Não, vereador, o projeto, ele... O projeto tem que entrar na prefeitura. Na prefeitura, exatamente. Esse projeto já chegou na Se prefeitura? a prefeitura não recebeu este projeto, eu não tenho como dizer, porque eu fui na Cinfra e eles falaram que da parte deles está tudo ok. Ela está partindo do princípio que a informação que ela obteve foi do Marcelo Padeiro, dando conta de que o projeto Eu não fui lá na prefeitura e falei, prefeito, você recebeu o projeto? E a gente está carente da informação do lado da prefeitura. Porque a prefeitura não responde. Não responde, não vai na audiência, não vem aqui. A prefeitura, só deixar bem claro aqui, que a prefeitura não responde nem os ofícios que foram encaminhados para que eles assinassem o recebimento. Entende? Então, é assim, a ideia que eu entendi, que eu compreendi é a seguinte, o Padeiro está dizendo o seguinte, está tudo certo... A única coisa que falta é autorizar. Quando eu entendo tudo certo, é que o projeto, inclusive, esteja nesse tudo certo. Se está tudo certo com isso, com o projeto que o Lorenberg está citando, então aí já é mais picuinha mesmo. Agora, se está faltando o projeto, aí esse ente, que é a prefeitura, está de mãos atadas. Porque em nenhum momento das entrevistas ou em nenhum momento das notícias o prefeito disse que ele não recebeu o projeto. Ele simplesmente falou que ele queria um convênio. Intervalo comercial, você viu como é que o assunto é efervescente? Porque é realmente, porque é muito importante, são 11 bairros, é um presente de Natal, rapaz. É um presente de Natal. Eu quero dar um presente de Natal para o Lorenberg e o Lorenberg não quer o presente, ele quer o dinheiro para ele comprar o presente. É isso, mais ou menos. Mesmo que seja o mesmo presente que você vai dar. Mesmo que seja. E se é que ele vai comprar o presente realmente. Não que eu duvide do Lorenberg, porque ele é gente boa. O Opinião dá um tempo só e volta já já. Tá, estamos de volta ao vivo, o programa Opinião, hoje com Michele Alencar, vereadora por Cuiabá, ela é do União Brasil. Olha só, eu quero antes mandar um alô aqui, recebi aqui no meu zap, que estão assistindo ao programa, a Edileuza, lá do Santa Laura, fica ali perto do Osmar Cabral, né, do Santa Laura. A Edileuza está assistindo lá com a Bia, que é a sua filha, mandou aqui um zap, mandou até fotinha aqui da televisão e tal, assistindo. O Vanilson Braga, que é do Ribeirão do Lipa, mandou também aqui um zap, está assistindo ao programa. A Sônia Cruz, do Pedregal, que também estão assistindo ao programa. Um abraço a vocês, obrigado pelo carinho da companhia. E estar conosco aqui, e estar com vocês para a gente é muito importante. Ô Michele Alencar, sim. Não há de ver que eu tenho uma informação, menino, tem uma declaração que você deu, a propósito de Emanuel Pinheiro, né, sobre uma possível, tem até marcado aqui, ó, você disse aí nesses dias próximos aí, passados, né, não acreditar aí que o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, conseguirá eleger seu sucessor de seu grupo nas eleições municipais. É devido... Essa fala sua é devida a isso que a gente está vendo aí, enfim, não informação ao povo, não participar, não trazer transparência, é isso que você, baseado nisso que você falou isso? Com certeza. A gente credibiliza e a gente entende que as pessoas querem a sucessão daquilo que está sendo bom, daquilo que está surtindo efeito, daquilo que realmente está impactando positivamente a cidade, a vida das pessoas. E a gente vem de uma gestão extremamente desgastada, não só pela corrupção, mas pela falta de entregas realmente. Está aqui a prova, a gente acabou... no tempo que nós estivemos aqui, nós falamos de 3 projetos extremamente impactantes para a população que
que hoje a prefeitura vira as costas para esses avanços que seriam na cidade. Seriam os avanços do asfalto chegando nos 11 bairros, seria realmente se importar com a parte econômica da população, seria realmente se importar com todo o processo de saneamento, esgoto, resíduos sólidos. Por quê? Quando a gente tem projetos de qualquer maneira, quando a gente tem projetos que são polêmicos, mas que de alguma maneira não querem ser discutidos por quem os fez, isso mostra o quê? Eu não estou nem interessado com aquilo que vai impactar a vida das pessoas. Eu simplesmente faço e quero que a Câmara aprove. E já não é mais assim. E as pessoas estão vendo isso. A gente vem aí de inúmeras denúncias de falta de medicamento, de falta de médico, de falta de equipamentos, de falta de pediatras. E aí a gente tem, assim, principalmente a saúde primária, os postinhos de saúde, ali o primeiro atendimento da população com, assim, situações, não só da parte física e estrutural dos postos, que está muito degradada, mas também a falta de tudo, como, por exemplo, eu já trouxe várias denúncias, a falta do CCO, dos materiais para fazer a coleta ginecológica, do exame ginecológico das mulheres, diariamente, a gente vê. Eu recebo denúncias, porque graças a Deus as pessoas, elas têm esse contato comigo, recebo muitas denúncias da saúde. Aí tem recentemente essa compra das gramas aí, uma licitação, uma compra milionária para grama nas escolas, sendo que a gente tem aí reformas das escolas que estão se arrastando e nunca são concluídas. Nós temos aí a questão dos acompanhantes das crianças com problemas que precisam de CADs, em especial os autistas, e a gente tem uma empresa terceirizada contratada com valores absurdos e que não atende essa demanda. Então, assim, a gente vê tantos problemas básicos nas principais pastas e que não avançam, e a população está vendo isso. União Brasil está preparando alguém para disputar a prefeitura? O seu nome consta dessa lista, dessas opções aí do partido para... Eu não gosto muito de ficar falando de eleições com 2 anos de antecedência, mas não tem como. O jornalista é assim mesmo, né? E aí, como você teve essa declaração, fez essa declaração, eu queria saber se você coloca o nome, como é que você vê essa situação para 2024? A gente tem um grupo muito forte, né? O governador, ele teve essa capacidade, ele tem uma característica que eu admiro muito, que é a característica de formar bons times. Né? Ele tem um time de secretariado muito eficiente, que tem entregado muito, que tem feito o Estado avançar muito. E hoje a gente tem um grupo forte com excelentes nomes. Né? Nós temos aí vários players que podem ser escolhidos. Tem Fábio Garcia, tem Galo, tem Gilberto, o próprio Botelho, que é do partido, também se colocando. Tem o meu. O meu, obviamente, vai ser cogitado porque eu estou, né, como vereadora, ativa e tal, mas confesso que não sou. Eu estou ali meio que para o final da fila. Tem outros mais preparados e outros nomes mais cogitados que o meu. Eu apostaria no Flávio, como sugestão, até pelo desenho do cenário aí do Fábio Garcia, né, que já era o pimpolho ali, o queridinho do Mauro Mendes, e agora não deve ser diferente, até porque teve uma eleição muito boa com apoio dessa aqui, ó, para deputado federal, o Fábio Garcia, né? Bora ver se vai repetir essa sugestão. Professor Lorenberg. Vereador, tem um tema aqui que eu gostaria muito de ouvi-la também. No dia 5 de outubro deste ano, a Câmara Cuiabana cassou o mandato do vereador Marcos Pacola, por 13 votos contra 5 e 3 abstenções. E aí eu tenho 2 perguntas, vou fazer as 2 juntas. A primeira, a senhora esteve presente nessa sessão? E se esteve presente, como que a senhora se posicionou diante dessa situação aqui? A segunda questão, na opinião da senhora, a Câmara de Vereadores de Cuiabá agiu corretamente ou não ao cassar o mandato do vereador Pacola? Eu preciso que você responda em 1 minuto e meio essas Uau, 2 perguntas. Mas aí você me quebra as pernas. Porque eu tenho uma pergunta aqui do telespectador, a gente prioriza. Não, e eu tenho até uma informação que é dos bairros, porque eu até fui falar com o secretário, né, de infraestrutura, Marcelo Padeiro, e aí ele disse que os bairros eles foram definidos pela própria prefeitura, os 11 bairros que precisam do asfalto, e que agora ele não teria as ruas, que o senhor, né, ficou curioso para saber quais eram as ruas de 2 bairros, que somente amanhã na Cinfra ele teria esse acesso, porque ele não tem esse acesso no celular, mas que os bairros foram definidos
pela prefeitura, constando que aqueles bairros eles seriam os bairros mais afetados e que estavam há mais tempo aguardando o asfalto. Pacola. Pacola. Vamos lá, primeira pergunta, estive na sessão? Estive presente, sou uma vereadora que eu acho que se eu faltei umas 2, 3 vezes na sessão, foi muito assim, sempre com justificativa. Então, uma sessão importante dessa, estive. A segunda, como eu votei, né? Nessa sessão, eu me abstive do voto. Por quê? E a terceira pergunta era, né? Por quê? Foi uma sessão bem desgastante. Eu conhecia o trabalho do Pacola e ali nós estávamos avaliando o trabalho dele como vereador, porque ele seria cassado no mandato. A gente não estava avaliando ele como policial, ele como criminoso, mas o mandato dele como vereador. E como vereador, vinha fazendo um excelente trabalho. Excelente trabalho, um trabalho assim que eu posso dizer que um dos melhores vereadores que eu já conheci era o vereador Pacola. Só que, mesmo considerando ele como esse excelente vereador, eu não poderia descredibilizar o fato, mesmo que eu não estivesse julgando o fato em si, porque nós não estávamos num tribunal, nós estávamos dentro de uma Câmara e era um julgamento político. Então, eu me coloquei na situação da família da vítima, que foi assassinada, me coloquei na situação da família que estava vendo que ele estava sendo julgado politicamente e não na justiça, porque na justiça ainda vai ter um julgamento. E naquele momento eu julguei que seria injusto eu dar um voto se eu não tinha convicção daquela situação. Olha, encerrando aqui o programa, tem que encerrar. Eu quero antes registrar aqui a audiência da Carmen. Olha, boa noite, eu sou Carmen, do Jardim Universitário. Em relação aos médicos e insumos no PSF de Cuiabá, meu neto caiu de bicicleta, cortou a perna e minha filha levou na Policlínica do Planalto, na UPA Morada do Ouro, e não tinha médico e também insumos para dar o ponto de corte. Precisou pagar atendimento na Fêmina. Fiz até propaganda da Fêmina aqui, né? A Cleusa... Eu achava que o meu bairro, o Jardim Mossoró, estava incluído nesses 11 aí, nesses 11 bairros, mas infelizmente não está. Que pena! Só promessa. O prefeito não comparece na audiência para depois ludibriar aí a população, assim como ele falou que não dará aumento no IPTU e por aí vai. Esse pessoal participando aqui, tá vendo? Cobrando médico, cobrando asfalto de outros bairros que não foram contemplados. Essa é uma cobrança que a gente recebe diariamente. Diariamente, quando a gente fala disso, não estamos falando aleatório, não. Então, é uma situação real. A questão do médico é bem importante, que a telespectadora falou aqui. É bom que vocês estejam mais antenados no sentido de cobrar mais ainda, né? E reverberar a indignação popular. O espaço aqui, inclusive, para isso e outras questões mais do parlamento, para você, vereadora Michele, estará sempre... E a saúde é uma das minhas principais cobranças. Parabéns pelo trabalho, viu? Sei que é ativa mesmo no trabalho aí, essa questão aí junto aos especiais, eu fico comovido com isso, não é? Os autistas, enfim, muita gente sendo beneficiada. Obrigado por ter vindo, o espaço aqui na Opinião continua a postos para bem informar. Muito obrigada, Paulo, obrigado, professor Lorenberg, obrigada a todos que nos acompanharam até agora. E eu sempre faço, em todas as entrevistas que vou, quando tenho a oportunidade, faço um pedido à população. Nós estamos vivendo um momento de mudança política e eu acho que nada mais forte e nada mais ideológico do que você fazer um juízo de valor de quem você realmente conhece o trabalho. Porque é muito fácil a gente colocar todo mundo no bolo e falar assim, político é tudo corrupto. Não, então... Comece a acompanhar os seus representantes. Acompanhe o trabalho, veja o que eles estão fazendo, como eles votam, as proposituras. Muito bem. E você vai fazer o seu juízo de valor a cada eleição de forma mais segura. Obrigado, Michele. Obrigado a Juliana também, que é assessora de imprensa ali. Também deu uma força pra gente. Até amanhã. A gente se encontra aqui com o presidente da Climate, reeleito, o Oswaldo Pereira Júnior. Às 7h30 a gente se encontra. Até lá. Fica bem. Fica com Deus também.